Hoje eu gostaria de começar uma série de mensagens com você sobre a Páscoa. Estamos a 4 finais de semana, a 4 domingos da Páscoa, e é um momento tão tremendo, divide a história. A Páscoa é um momento maravilhoso, e eu gostaria de fazer então essa série de mensagens e queria animar você, meu amado irmão, que você convide a sua família a estar presente, que você convide seus familiares, seus conhecidos, amigos, pessoas que você conhece. A Páscoa, ela expressa o grande amor de Deus. A Páscoa é o momento em que Deus traz a vida, onde o Emanuel, o Deus conosco, se faz presente para transformar, para mudar tudo. Então te animo, amado irmão, que você possa ser usado por Deus, que Deus use a sua vida para compartilhar a graça de Deus, convidando pessoas a estarem aqui no culto aos domingos para ouvirem sobre esse tremendo e maravilhoso amor de Deus. E hoje eu gostaria de meditar com você sobre celebre o amor, ok? Celebre o amor. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 1. Evangelho de João, capítulo 13, versículo 1. E o nosso tema é esse: celebre o amor. Diz assim o nosso texto sagrado: um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e que iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, os amou até o fim. Os amou até o fim. O nosso texto começa exatamente Jesus em Jerusalém, no dia da Páscoa, alguns instantes antes da Páscoa. Por isso que o texto começa dizendo antes da festa da Páscoa. E eu gostaria que você olhasse junto comigo esse momento antes da Páscoa, não apenas o momento que estaria iminente ao Senhor Jesus, mas bem antes da Páscoa. Quando você pode olhar os dias da criação, o Deus de toda graça, que toma o caos e o transforma em perfeição. O livro de Gênesis começa dizendo que havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Nesse dia da criação, nesses dias em que Deus toma a escuridão e transforma em beleza, esses dias que do nada, do caos absoluto, Deus produz glória e beleza e glória ao seu próprio nome. Meus irmãos, esse Deus tão extraordinário, que toma todo aquele caos e transforma nesse mundo tão maravilhoso e belo, em uma criação funcional, uma criação que expressa, que é um espelho da sua grandeza, da sua beleza, da sua perfeição. Quando você olha para a natureza, ela é um espelho da santidade, do amor, da bondade de Deus, do próprio Deus, da sabedoria de Deus. Então você encontra nesse mundo a bondade de Deus em todo o tempo. E Deus que cria esse mundo perfeito, um mundo que funciona totalmente integrado, totalmente interligado, cada coisa no seu momento, no seu jeito, da forma exata e perfeita. É tremendo pensar em algumas coisas. Por exemplo, nosso planeta não está retinho, ele está inclinado 23,4 graus, e se não fosse essa inclinação, não teremos as estações do ano. Você imagina isso? Tudo perfeito, tudo sincronizado, da mesma terra, as sementes que caem de diversas árvores, cada uma se nutre do mesmo solo, mas você tem centenas e milhares de frutas diferentes, com gostos diferentes, sabores diferentes, cores diferentes. Esse Deus maravilhoso, que cria tudo perfeito e belo, mas também é o mesmo Deus que sabia
que o ser humano iria pecar. Mas mesmo assim Ele cria esse mundo maravilhoso e belo, porque Apocalipse 13:8 vai dizer que o Cordeiro foi morto antes da criação do mundo. Antes de Deus dizer, haja luz, Ele disse, haja cruz. Ele disse, haja redenção, haja perdão, haja a vida em Cristo Jesus, o meu Filho. Esse Deus grandioso, maravilhoso, que expressa seu amor por mim e por você, por toda a humanidade, mesmo sabendo do pecado do ser humano, cria um mundo perfeito e já determina o dia da morte do seu Filho, o dia da Páscoa, onde o Cordeiro de Deus tiraria o pecado do mundo. E o que nós temos nessa criação bela é Adão e Eva se rebelando contra Deus, se revoltando contra Deus, decidiram viver pelo bem, experimentando o bem e o mal. Quando Deus entregou para eles a árvore da vida, uma vida plena e eterna ao seu lado, eles decidiram ir para longe de Deus, e assim se torna um padrão para toda a humanidade, porque todos pecaram, diz Romanos 3:23, e todos se escondem de Deus, e todo ser humano, toda a raça humana foge do amor, tem medo da luz e se esconde da verdade. Esse é um padrão que toda a humanidade segue, em qualquer cultura, em qualquer lugar, em qualquer época da humanidade. Assim é o ser humano, e essa é a tragédia, porque não fugimos da escuridão, fugimos da luz, não fugimos do ódio, da guerra, fugimos daquele que é amor, não fugimos da mentira e da injustiça, fugimos daquele que é a própria verdade e a vida. E todo mundo assim está, mas Deus continua amando e demonstrando esse amor para com toda a humanidade. Como Paulo disse em Atenas, o Deus por meio de quem vivemos e existimos, esse Deus que tem cuidado de todos, esse Deus que tem ordenado todas as coisas e demonstrado o seu amor na criação, e não deixa ninguém sem a luz da verdade. Esse mesmo Deus, para provar o seu amor, escolhe o pior de todos os povos para salvar e para enviar o Messias através desse povo, a nação de Israel. Deus escolheu o melhor povo, o povo mais obediente, ou menos ruim, ou menos desobediente. Não, Deus escolhe o pior povo, o mais desobediente, o mais rebelde, o de coração mais duro, o povo mais infiel que pode existir, o povo de Israel, e demonstra por mais de 2.500 anos o seu amor para com eles. Deus os ama, Deus demonstra esse amor, mas eles continuam rebelando-se contra Deus. E a Páscoa é exatamente esse momento, quando eles, escravos no Egito, morrendo sob a mão de Faraó, sobre essa escravidão terrível, e Deus então vai até eles, desce até eles, porque ouviu e viu o clamor deles e a dureza em que eles estavam. Então Deus veio para libertá-los como expressão do seu amor e da sua graça. Ele lhes dá a lei de amor e liberdade para eles. A lei de Moisés veio exatamente para demonstrar o quanto Deus os ama e como eles podem ser livres e não mais escravos. Mas eles rejeitam a Deus, eles rejeitam a palavra de Deus, eles rejeitam os mensageiros de Deus, e Deus, por mais de 2.000 anos, envia mensageiros, envia pastores, profetas, homens de Deus, para anunciar o grande e maravilhoso amor de Deus, chamando Israel de volta a um relacionamento de amor. E Oséias é um livro dos profetas mais emblemático em relação a isso, porque Deus diz para Oséias, casa com uma prostituta. E aquilo é um impacto tremendo, mas era exatamente a realidade
era exatamente a realidade do Deus Santo, representado pelo profeta, um homem de Deus, consagrado a Deus, entregue a Deus, vivendo em obediência a Deus. E ele então toma uma prostituta e casa com ela de verdade, e tem filhos com ela, tira ela daquela vida terrível da prostituição, e casa em aliança de amor com aquela mulher, mas ela o abandona, e deixa e volta para a prostituição. E Deus manda para Osés, vai, chama ela de novo, tira ela de lá, resgata essa mulher dessa vida de novo, e ele faz isso, mas ela retorna para lá. Meus irmãos, essa é a realidade tão tremenda que contrasta de um lado a maldade humana, mas do outro o amor de Deus diante da infidelidade da nação de Israel, não apenas a infidelidade da nação de Israel, mas lembra, é um padrão que toda a humanidade segue, porque Deus não se revela apenas a Israel, Deus se revela a toda a humanidade. O seu amor que faz o sol nascer sobre bons e maus e a chuva cair sobre justos e injustos. O Deus que sustenta e abençoa a todos indiscriminadamente, sem escolher a quem Ele vai abençoar, mas derrama a sua bênção sobre todos. O ser humano se volta contra Deus, não é fiel a Deus, não busca a Deus, pelo contrário, cria ídolos para si. E Deus segue amando a humanidade, segue abençoando a nação de Israel, dando vitórias sobre os inimigos, dando a eles uma terra que mana leite e mel, suprindo as suas necessidades, provendo, mas Israel continua repetidamente rebelde, desobediente, com o coração duro e infiel contra o Senhor. Mas Deus entrega-se em amor para com Israel. O livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, vai dizer que Deus suportou por milênios os seus maus costumes. Em Romanos 9:22 diz que Deus suportou por séculos os vasos de ira. E em Hebreus 12:3 diz que Deus suportou tamanha oposição dos pecadores, dia e noite, sem cessar. Tremenda oposição dos pecadores. Deus derramando o seu amor misericordioso e a sua graça. Mas a atitude de Israel, lembra? A atitude de Israel é de toda a humanidade, é uma atitude de rebelião, mas Deus prova o seu amor entregando o seu Filho na cruz, e é o que diz 1 João capítulo 4, versículo 7, diz assim: o amor procede, nasce de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Deus é o próprio amor. Deus não tem amor, Deus é o próprio amor. Esse amor puro, verdadeiro, não esse amor quebrado, distorcido pelo pecado que nós vemos na sociedade, mas o verdadeiro amor, o pleno amor, o perfeito amor é o próprio Deus. E se nós amamos porque bebemos toda a humanidade, cada um em uma medida, do grande amor de Deus. Nisso se manifestou o amor de Deus por nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisso se manifestou o amor de Deus. É que Deus enviou o seu Filho ao mundo para vivermos por meio dele. E nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como um sacrifício pelos nossos pecados. O verdadeiro amor, meus irmãos, ele é exatamente oposto ao pecado. O verdadeiro amor, ele
está em oposição ao pecado, ele detesta o pecado. O verdadeiro amor, Deus é luz e não é nele treva alguma. O amor não está em absoluto concordante ou anuente a nenhuma espécie de pecado. Deus é luz, Deus é amor, e você vai ver o tempo inteiro esse amor lutando contra o pecado. Ele ama você, mas detesta o seu pecado, assim como todo ser humano. Esse Deus maravilhoso que é amor jamais concordará com o estado de pecado. Por isso que aqui se encontra a graça de Deus, é que esse Deus maravilhoso, o Pai Celestial, e se entrega em amor, e a gente vê isso no Antigo Testamento durante todo o tempo, e Ele prova o seu amor para conosco, quando Ele dá o seu Filho naquela cruz, e o Filho nos ama. O Filho, Ele mostra o amor do Pai, mas Ele prova o amor entregando a sua vida na cruz, e também mostra esse amor nos dando o seu Espírito, e o Espírito Santo, Ele derrama o amor do Pai em nossos corações. O Espírito Santo, Ele nos consola e nos fortalece, mostrando o quanto nos ama, mas também esse mesmo Espírito nos devolve a Deus. Ele nos devolve a Deus porque Ele nos ensina a orar Abba, Pai. Ele nos devolve a um relacionamento com Deus, tendo amado os seus, diz o nosso texto, os amou até o fim. Um pouco antes da Páscoa, da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, os amou até o fim. Isso é, Ele nos amou assumindo todas as consequências do nosso pecado. Esse até o fim mostra um Deus maravilhoso que entrega o seu Filho, e o Filho maravilhoso se entrega assumindo todas as consequências do nosso pecado. Isto é o que Deuteronômio 21, 23 vai dizer: o que for pendurado no madeiro é maldito ou amaldiçoado de Deus. Sobre aquele que está no madeiro, sobre aquele que está crucificado, toda a maldição de Deus está sobre ele. Esse texto aponta diretamente para a cruz do Calvário. Esse texto aponta diretamente para Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por isso Paulo vai citar esse texto em Gálatas capítulo 3, versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, a lei de Moisés, que sublinha, que destaca, que revela, que aponta, que mostra, que evidencia todo o meu erro, todo o meu pecado, e mostra o quão longe eu estou de Deus e quanto é impossível me achegar a Deus pelas minhas boas obras, pela minha religiosidade. Deus não pode me aceitar, não há um caminho que eu possa chegar a Deus. As religiões não vão me levar para Deus em hipótese alguma. Deus não pode ouvir as minhas orações. Eu não vou me chegar a Deus pelo meu bom caráter, as minhas boas obras, nada disso, porque o pecado contaminou tudo em nossa vida, e Deus, que é santo, 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 não pode receber pecadores, e não pode ter comunhão com pecadores, a não ser que o próprio Deus providencie um sacrifício perfeito, porque nós não podemos providenciar esse sacrifício, porque o nosso sacrifício está contaminado com o nosso pecado. Tudo que fazemos, as nossas boas obras, a nossa religiosidade, tudo em nós, o pecado tomou toda a nossa vida. O extraordinário do amor de Deus é que Ele segue nos amando. O amor de Deus é irresistível, o amor de Deus é indestrutível. Nós
toda situação, em todo momento. A misericórdia, a bondade do Senhor estão nos seguindo todos os dias. Que Deus maravilhoso, meus irmãos. Aonde você vai encontrar um amor assim? Você não tem, talvez, o ser humano e com certeza o nível de amor mais profundo, mais intenso, mais puro que um ser humano conhece é o amor de mãe. A maioria das mães tem um amor profundo por seus filhos, mas nenhuma mãe passaria por isso. Nenhuma mãe sofreria o que Deus sofreu, porque Deus está sofrendo isso de cada um de nós. Deus está sofrendo isso das 7 bilhões de pessoas que tem no mundo, e de todas as que passaram, de todas as que estão indo agora para a eternidade, e de todas as que estão nascendo e aquelas que ainda virão. Deus está sofrendo a rebelião, a desobediência de todos, em todos os lugares, e o mesmo Deus segue amando, estendendo graça, bondade, misericórdia e perdão. Isso é Páscoa. Isso é a Páscoa, isso é o amor de Deus. A Páscoa é a celebração do amor mais extraordinário, o amor que não pode ser mensurado, o amor que não tem altura, não tem largura, não tem profundidade, não tem extensão, que a nossa mente possa compreender o amor de Deus, que excede a todo o entendimento, que excede a toda a compreensão, como um Deus santo e perfeito continua nos amando. Essa é a grande questão das Escrituras Sagradas. O eterno, perfeito, irresistível, imutável amor de Deus, que está amando até romper, até quebrar a resistência do meu e do seu coração. Deus poderia tão facilmente nos vencer. Nós somos criaturas tão pobres, tão pequenas, tão frágeis. Deus nos dobraria sem nenhum esforço. E eu estou dizendo que nos dobraria a humanidade inteira. Bilhões e bilhões de pessoas. Deus poderia fazer isso. Às vezes as pessoas veem um raio caindo do céu, já se sente arrepiado por todos os lados, e medo e pavor tomam as suas vidas. Deus faz isso com tanta facilidade. A própria natureza dá sustos na gente, assim que a gente fica com o cabelo em pé. Você imagina como Deus facilmente dobraria a cada um de nós, pelo medo. Mas Deus é amor. Se Ele vai nos dobrar, é pelo seu amor. Ninguém vem pela força, nem pela dor. Se alguém tem a Cristo, vem porque o Espírito do amor, o Espírito Santo trouxe. Foi Ele que trouxe. As pessoas podem sofrer terrivelmente. As pessoas podem sofrer misérias profundas, desastres profundos. Eu não sabia, mas tem uma epidemia de furacões que acontece de tempo em tempo nos Estados Unidos, e a nação é varrida por 300 furacões no momento, em poucos dias, e as pessoas veem suas casas saindo do lugar, carros, pessoas. O caso de um cara que foi levado por um desses, as pessoas, quando encontraram, viram o coração dele batendo dentro do peito, rasgou tudo. O cara ainda pegou um fungo devorador de gente, quase morreu. Antes disso, fumava maconha, bebia. Depois do furacão, continuou fumando maconha, bebendo. Só ilusão de que o sofrimento vai trazer alguém para Cristo. Se o sofrimento trouxesse alguém para Cristo, todo mundo no inferno estava arrependido, e todo mundo sobre essa terra também, porque nós nascemos para o sofrimento, assim como as fagulhas sobem para o céu.
Mas não é o sofrimento que leva ninguém a Cristo. Não são as boas obras que levam ninguém a Cristo. É a Páscoa que leva a gente a Cristo. Que leva cada ser humano a Deus. É o amor de Deus, é o Emmanuel, é o Deus conosco. É Deus vencendo a resistência do nosso coração, nos amando, e cada pessoa que pisar nessa terra vai desfrutar do amor de Deus até o último dia da sua vida, e vai resistir a esse amor, ou abrir o seu coração para esse amor eternamente, ou vai resisti-lo até o fim. Meus amados irmãos, e esse amor maravilhoso está em Deus. E Paulo cita esse texto do maldito, todo aquele pendurado no madeiro. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele mesmo, Ele próprio, Ele se fez maldição em nosso lugar, como está escrito: maldito todo aquele que é pendurado no madeiro. Cristo recebeu, assumiu toda a consequência do nosso pecado, toda a maldição de Deus, toda a ira de Deus, todo o castigo de Deus, todas as consequências dos nossos pecados. Ele assumiu tudo. Ele assumiu tudo naquela cruz, a separação eterna de Deus. Deus meu, por que me desamparaste? Do seu amor, da sua graça. Ele estava sozinho naquela cruz, sozinho naquela cruz, e não apenas sozinho. O cálice da ira, Ele teve que beber todo, gole a gole, até a última. Não poderia ficar uma gota sem Ele beber, porque se ficasse uma gota, nós teríamos que pagar eternamente essa gota de pecado, longe de Deus para sempre. Mas Ele bebeu o cálice até o fim. Toda a condenação, toda injustiça, todas as nossas mentiras, imoralidade, idolatria, amargura, ódio, tudo Ele levou naquela cruz. Toda a consequência do nosso pecado Ele levou à cruz. Ele nos amou até o fim, e amar até o fim é isso. Amar até o fim é que Ele assumiu todas as consequências dos nossos pecados. Ele nos amou até o fim. Isso significa que Ele nos amou até a morte de cruz. Como diz o texto sagrado de Isaías 53:12, Ele derramou a sua alma na morte. Ninguém pode tirar a minha vida, disse Jesus. Eu voluntariamente dou. Ele derramou sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Isso é, Ele conectou você a Deus. Ele é o caminho, Ele é a conexão, Ele é a ponte entre você e Deus. Você nunca vai chegar a Deus. Ninguém vai chegar a Deus por outro caminho. Você pode orar, você pode rezar, você pode fazer boas obras, você pode ter bom caráter, você pode ser extremamente religioso, de qualquer uma ou de todas as religiões. Nunca chegará a Deus, porque todo o caminho está contaminado pelo pecado. Só existe um caminho pelo qual você passa, e é perdoado. É o sangue de Jesus, o novo e vivo caminho que rasgou o véu e nos dá acesso livremente a Deus. Nenhum outro caminho vai perdoar você. Deus nunca vai aceitar ninguém a não ser através do sangue de Jesus. Deus não pode me aceitar a não ser pelo sangue de Jesus. Você não é aceito de outra forma, nem por método algum, a não ser pelo sangue de Jesus. Não existe outro caminho, não existe outra verdade, e não existe outra vida. Ninguém veio ao Pai a não ser por mim, disse Jesus. Então, meu amado irmão, essa é a verdade do Evangelho, essa é a Páscoa. Só existe esse caminho, não existe outra chance, não existe outra oportunidade, não existe outro caminho. Jesus é o único caminho. O mundo pode dizer que todo caminho leva a Deus. Mentira!
Se todo caminho leva a Deus, por que Jesus morreu naquela cruz? Se alguém pode se aproximar de Deus por boas obras, para que Cristo morreu? Se alguém pela religiosidade, pelo seu bom caráter pode chegar a Deus, então por que Cristo morreu? Não anulo a graça de Deus, porque se a salvação vem pelas obras da lei, pela obediência à lei de Moisés, ou por qualquer outra coisa, diz Paulo em Gálatas capítulo 2, Cristo morreu inutilmente. Cristo morreu em vão. A Páscoa é a expressão do amor de Deus dentro da total impossibilidade que nós temos. Estamos completamente perdidos. Estamos totalmente, pelos nossos pecados, condenados ao inferno, mas Deus entrou na nossa história, na nossa tragédia, na nossa dor, nas nossas guerras. O Emmanuel veio para nos dar a vida. Você só tem essa esperança, você só tem esse caminho, só existe esse bote salva-vida, só existe um Salvador, só existe um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Não existe outro caminho. Deixa eu te falar, cristão, você precisa pegar esse evangelho. As pessoas estão iludidas achando que estão indo para Deus, ou que estão em Deus, ou que estão sendo ouvidas por Deus. E eu quero dizer para você que só há um caminho em Cristo Jesus, e ninguém vem de outro jeito a não ser por Cristo Jesus e pelo Espírito de Cristo. Não tem outro caminho. Pregue o Evangelho, pregue o Evangelho, anuncie o amor de Deus, anuncie a Páscoa verdadeira, anuncie o grande e maravilhoso amor de Deus para as crianças, adolescentes, jovens, homens, mulheres, idosos. Todos pecaram e banidos estão da presença gloriosa de Deus, mas recebe o presente gratuito em Cristo Jesus, o presente da salvação, no grande e eterno amor de Deus. Cristo foi à cruz e derramou sua alma até a morte. Ele disse em João 19:30: está consumado, e com essas palavras ele entregou o Espírito. Ele enfrentou o diabo por você, ele enfrentou o inferno por você, ele enfrentou a morte por você, aquilo que você jamais poderia enfrentar e vencer, ele enfrentou por você, ele te amou até o fim. Então anuncie esse amor, viva esse amor, para a glória de Deus. Esse é o propósito de Deus é resgatar você para que você pertença e possa amar a Deus eternamente. Esse é o propósito. Deus insistiu amando você. Deus enviou o seu Filho para morrer naquela cruz, para resgatar você, para que você possa pertencer a Deus e para que você possa amar a Deus. Amar a Deus. Não é para você retornar a Deus. De fato, você não esteve com Ele até o dia em que você entrou pelo sangue de Jesus, o novo e vivo caminho. Você só voltou para Deus nesse momento. Ninguém volta para Deus a não ser o sangue de Jesus. Meus irmãos, como o amor de Deus é maravilhoso, como Deus vence o mal com o amor, como Deus vence a resistência do nosso coração com o seu amor, porque não recebestes o espírito de escravidão. Paulo tem em sua mente a Páscoa. Vocês não receberam o espírito da escravidão, e de fato é o que acontece antes da Páscoa. Todos estão escravizados no pecado e na morte. Não recebeste o espírito da escravidão para viveres outra vez atemorizado, mas recebestes o espírito da adoção, o Espírito Santo, que nos adota, diz o texto sagrado, baseado no qual, através desse Espírito Santo derramado sobre nós por causa do sangue de Jesus, nós clamamos Abba Pai, ou Papai. Esse estado de profundo amor e intimidade com Deus. É isso que é a Páscoa, esse grande amor, tendo
celebrando a verdadeira Páscoa em Cristo Jesus, que é o próprio Cristo Jesus, somos feitos filhos de Deus, vindo porém a plenitude dos tempos. Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar o que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos, porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que clama: Abba, Pai, de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filhos, Deus também te fez herdeiro. Tudo é Deus. Olha esse texto, Gálatas 4:4-7. Deus enviou o seu Filho, Deus resgatou os que estavam debaixo da lei, Deus nos dá a adoção, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, e Deus nos fez herdeiros dele. Tudo é Deus que faz, do começo ao fim. A salvação pertence ao Senhor, Ele que faz tudo, é Ele que faz tudo, é Ele que envia seu Filho. Você não pode fazer nada, você não poderia trazer Jesus, você não poderia ver Jesus e chamar Jesus para que Ele morresse naquela cruz, ou fazer com que Ele fizesse isso. Você não poderia se tornar filho de Deus ou herdeiro de Deus. Nada disso está sob o nosso controle, o nosso poder. Aqui está o amor de Deus, que nos ama e faz e opera essa salvação. Por isso esse texto maravilhoso de Isaías 64, quando Isaías diz: ó, se você fendesses, rasgasses os céus, Deus e descesse, o Emanuel, e de fato Ele faz. E então ele exclama: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem ouvido, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha por aqueles que nele esperam. Que trabalho é esse? É o trabalho da salvação, é o trabalho que eu e você não podemos fazer, é o trabalho do perdão dos nossos pecados, de nos aproximar de Deus. Não podemos, mas Deus nos amou, Deus se entregou. E a resposta que temos que dar, qual é a resposta que você tem que dar a Deus? O que Deus pede de você. E Deuteronômio capítulo 10 vai dizer, versículo 12: agora, ó Israel, depois que você foi liberto do Egito, da escravidão do Egito, passou pela Páscoa, celebrou a Páscoa, está livre, porque Deus deu um cordeiro pascual. Agora, ó Israel, que é que o Senhor, o seu Deus, pede de você, senão que o obedeça ao Senhor teu Deus, que ande em todos os seus caminhos, que o ame e que o sirva com todo o seu coração e com toda a sua alma, e que obedeça os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje te dou a você para o seu próprio bem. Veja, os mandamentos não são para o bem de Deus, são para o nosso próprio bem. Deus é amor, e o que Deus quer de você é que você ame, é que você ame de todo o seu coração. E esse amor se revela, como Jesus disse, talvez falando esse texto, pensando nesse texto que acabamos de ler de Deuteronômio 10: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que é. A obediência revela o amor, a entrega a Deus revela o quanto o amamos de verdade. Amamos a Deus, isso se prova não porque falamos que amamos a Deus, não porque dizemos que amamos a Deus, mas porque obedecemos a sua palavra. É isso que Deus de mim e de você. Isso é a Páscoa, irmãos. É que nós fomos reconciliados com Deus. Páscoa é amar a Deus, porque Ele nos amou primeiro. Enviou o seu Filho como sacrifício pelos nossos pecados. Confesse Jesus como o único Senhor e Salvador
da sua vida. Em Romanos capítulo 10, versículo 9 diz assim: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor. Ele antecede esse texto dizendo que a salvação não é como se você tivesse que subir aos céus para trazer Cristo de lá, ou descer no abismo para trazer Cristo de lá. Não tem como, você não tem como fazer isso. Deus está fazendo a salvação. A salvação é uma obra e é um presente do próprio Deus para todos nós. Então ele diz: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. É assim que você sabe. Você não é salvo porque carrega uma cruz não sei quantos quilômetros. Você não é salvo porque vai andando de joelho para tal lugar. Você não é salvo porque você tem um bom caráter, ou tem uma idade e tal, ficou velho demais ou virou criança, é novo demais, então também está salvo. Não, você não é salvo assim. Você é salvo se você com a sua boca disser: Jesus é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador, eu não tenho como me salvar, eu estou perdido, Senhor, salva-me. E em seu coração você crê que Ele não apenas morreu naquela cruz, mas que Ele também ressuscitou para nos dar nova vida. Você confessou com a sua boca, de todo o seu coração, entendendo a graça de Deus, e creu no seu coração que Deus fez isso, você é salvo. Porque com o coração se crê para a justiça. Quando você crê que Jesus ressuscitou dentre os mortos, morreu e ressuscitou, é a justiça. Cristo tomou o meu lugar na cruz, e agora a justiça de Cristo, a santidade de Cristo está sobre mim, e os meus pecados sobre Ele. Então você é salvo, e com a sua boca você confessa a respeito da salvação. Realmente, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador, Ele morreu naquela cruz por mim. Portanto, a Escritura diz: todo que nele crê não será confundido. Ninguém vai ficar confundido se crer em Cristo Jesus. E ele continua: pois não há distinção, não importa quem você é, se você é homem ou mulher, se os seus pecados são grandes ou muitos, pequenos ou grandes, não importa se você é novo ou idoso, não importa se você estava numa vida extremamente devassa, não importa se você estava dentro da igreja, nada disso importa. Não importa se você é judeu ou grego, uma vez que o mesmo é Senhor de todos. Isso é, se Ele vai salvar, Ele é Salvador de todos, Ele é Senhor de todos. O seu sangue naquela cruz pode perdoar todo o pecado, em qualquer lugar, de qualquer pessoa. Ele é Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Como está escrito: todo aquele que chamar por Deus será salvo. Quantos? Todo aquele que chamar por Deus será salvo. É assim que somos salvos. Ele fez tudo naquela cruz. Isso é a Páscoa. E nós dizemos: Senhor, salva-me. E assim somos salvos, porque Ele morreu naquela cruz. Essa é a mensagem da Páscoa. O grande, eterno, perfeito, inabalável, irresistível, imutável amor de Deus por nós. Vamos ficar de pé e orar ao nosso amoroso Senhor. Feche seus olhos, amado irmão. Feche seus olhos.